Olá! Hoje nós vamos falar sobre teoria da literatura e alguns assuntos históricos, como quinhentismo, barroco e arcadismo. Esta é a aula para o terceiro ano do ensino médio. Então, já vamos começar vendo esta projeção, este assunto, falando sobre as manifestações artísticas. A forma como o artista se comunica conosco por meio da obra de arte pode acontecer por diversos meios, chamados formas de expressão artística. Isso quer dizer que existem diversas formas de expressão, onde temos a pintura, que trabalha com luz, movimento, pinceladas marcantes e cores. Temos também a escultura, que trabalha com volume e o espaço. A música, que trabalha com o som. Temos a dança, que trabalha com movimento, com o ritmo e com a harmonia. O cinema, que trabalha com a imagem e possui alguns elementos das anteriores. E, por fim, a literatura, aqui é a arte das palavras e trabalha com a língua escrita e também pode trabalhar com o som e com o ritmo. Nós temos aí um exemplo de literatura que é um soneto de Vinícius de Moraes, que diz o seguinte: de tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu posso lhe dizer do amor que tive, que não seja mortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Então, todas essas são formas de arte que vão trabalhar de diversas formas e até mesmo com elementos singulares, como a própria música pode trabalhar a literatura e pode trabalhar o som. A arte não caminha sozinha. O artista não caminha sozinho. Então, espero que vocês tenham aproveitado um pouco deste primeiro momento. Entrando mais a fundo sobre o que nós vamos trabalhar, que é a literatura, nós precisamos relembrar um pouco das funções da literatura. A primeira função que nós vemos aí é a função política social, que tem o intuito, a função de realizar críticas sociais e políticas. A obra literária pode ter como função a apresentação de um retrato da realidade de modo a descrever, criticar, ironizar ou satirizar problemas da nossa sociedade. Quando isso ocorre, dizemos que a literatura é engajada. As questões sociopolíticas retratadas podem ser diversas, como o racismo, a seca, a corrupção, a pobreza, o altruísmo político. Uma segunda função é uma das funções mais importantes da literatura. É chamada de função cartática, ou a gente pode chamar de função psicológica, que tem o intuito de liberar emoções e sentimentos. Uma obra tem função cartática quando ela é capaz de provocar no leitor uma espécie de explosão de sentimento, fazendo aflorar do nosso interior sensações que podem ser de qualquer tipo, como tristeza, alegria, raiva, realização. Nesse caso, o texto literário consegue de fato mexer
profundamente com seu leitor, gerando choro, sorriso, ansiedade, calafrios. A terceira função é a função estética, que tem o intuito de gerar admiração pelo belo. Nós estamos falando de uma função que trabalha com o estilo de escrita, o como se escrever a literatura. Quando um texto literário tem essa função como predominante, o que se percebe é que seu principal objetivo é gerar a admiração do leitor devido à sua perfeição artística, ou seja, perceber e valorizar a beleza da obra. Esse aspecto do belo na literatura pode estar ligado ao jogo de palavras e imagens criados pelo autor, pela perfeição da escrita e pela capacidade criativa, que é única. A quarta função é a função cognitiva, que tem o intuito de transmitir conhecimento. Uma parte dela é isso que estamos fazendo aqui. Uma função primordial de todo tipo de produção escrita é, sem dúvida, a capacidade de transmitir informações. E com a literatura não seria diferente. Nos textos literários, que têm função cognitiva, o objetivo é também transmitir conhecimentos ao leitor. Por exemplo, períodos da história, sentimentos variados, situações humanas diversas, características culturais. Então, é fazer com que o leitor conheça o universo, o mundo, sem sair de casa, sem sair da poltrona, sem sair do seu lugar. Na sala de aula, citei alguns exemplos, como algumas pessoas que nunca viveram em outras épocas, mas leram ou assistiram Game of Thrones. Conseguiram entrar no mundo e saber um pouco como se passava o mundo medieval. Assim como outros tipos de literatura, literatura norte-americana, você acaba conhecendo alguns lugares dos Estados Unidos. Então, é a transmissão do conhecimento, é esta função cognitiva, que nos faz nos transportar para outros lugares sem sairmos do lugar. Função lúdica. Tem o intuito de entreter, relaxar e envolver. A literatura pode ter também a função de simplesmente entreter o leitor, ou seja, divertir e proporcionar algum tipo de prazer, como relaxamento e diversão. Essa é a função mais básica da literatura, pois, na realidade, o leitor sempre está em busca de textos literários que possam envolvê-lo, ou seja, prendê-lo. Então, essa função lúdica é para a gente passar o tempo, tem o intuito de fazer com que a gente se entreta com algo. Um bom exemplo de uma literatura de entretenimento são as revistas em quadrinhos, as tiras, Mafalda, entre outros tipos de textos. Gêneros literários. Quando a gente fala de gêneros literários, nós estamos falando da divisão que há entre elementos de escritas, entre estilos de escritas. Então, uma pessoa pode escrever romance, outra pode escrever contos, outra pessoa escreve sonetos, poesias. Então, essas diferenças de textos é o que a gente vai chamar de tipos de escritas, gêneros literários. A separação desses elementos é essencial. Por quê? Quando a gente vai ao cinema, a gente precisa saber que tipo de filmes estamos assistindo. Porque uma pessoa que não gosta de terror vai tentar evitar as sessões de terror. E para saber que existe a sessão de terror, ele precisa saber o que é o gênero terror. Assim como romance e aventura, não é diferente na literatura. Na literatura é semelhante. Então, nós vamos ver alguns gêneros literários com o qual vamos poder trabalhar, vamos poder conhecer. Então,
Gêneros literários. Os gêneros literários reúnem um conjunto de obras que apresentam características análogas de forma e conteúdo. Todas as formas são diferentes para que possam ser classificadas. Essa classificação pode ser feita de acordo com critérios semânticos, sintáticos, fonológicos, formais, contextuais, entre outros. Eles se dividem entre 3 categorias básicas: gênero épico, narrativo, lírico e dramático. É importante que a gente atente para uma questão. O gênero épico-dramático, ele é dividido em 2 formas, apesar de ter o mesmo intuito, o mesmo foco que é no narrador, devido ao tempo em que eles sobressaíram. O gênero narrativo, a gente vai dizer que ele é contemporâneo, e o gênero épico, como o próprio nome já diz, é um gênero mais antigo, mais arcaico, voltado para os grandes feitos dos heróis gregos. Vamos seguir com a apresentação. Gênero épico ou narrativo. No gênero épico ou narrativo, há a presença de um narrador, responsável por contar uma história na qual as personagens atuam em um determinado espaço e tempo. Pertencem a esse gênero as seguintes modalidades: épico, fábula, epopeia, novela, conto, crônica, ensaio e romance. O romance é uma narrativa longa, geralmente dividida em capítulos, possui personagens variados, em torno dos quais acontece a história principal, e também histórias paralelas a ela. Pode apresentar espaço e tempo variado. A novela é um módulo mais compilado do romance e também mais dinâmico. É dividida em episódios. São contínuos e não tem interrupções. O conto é uma narrativa curta que gira em torno de um só conflito, com poucos personagens. A crônica é uma narrativa breve que tem por objetivo comentar algo do cotidiano. É um relato pessoal do autor sobre determinado fato do dia a dia. Gênero lírico. Os textos do gênero lírico, que expressam sentimentos e emoções, são permeados pela função poética da linguagem. Neles, há a predominância de pronomes e verbos na primeira pessoa, além da exploração da musicalidade das palavras. Estão entre as principais estruturas utilizadas para a composição do poema a elégia, ode, écloga e o soneto, que é uma estrutura literária de forma fixa, composta por 14 versos, dos quais 2 são quartetos, conjunto de 4 versos, e 2 são tercetos, conjuntos de 3 versos. Igual ao exemplo que a gente viu ainda há pouco sobre o texto de Vinícius de Moraes. Vale salientar que o gênero lírico ele é focado no eu lírico. O eu lírico é o personagem que pertence ao gênero lírico. É o personagem que declara, que coloca para fora os seus sentimentos, as suas sensações, dentro da sua linguagem poética. A elégia vem do grego e significa canto triste. É uma poesia lírica que expressa sentimentos tristes ou morte. Um exemplo frequente é o Cântico do Calvário, de Fagundes Varela. O Idílio e Écogla são poemas breves com temática pastoril. A Écogla, na maioria das vezes, apresenta um diálogo. Esse tipo de literatura, esse tipo de idílio e écogla, nós vamos ver na literatura classicista, no trovadorismo, onde as pessoas utilizavam o som da harpa e da lira
para declamar as suas histórias, os seus feitos, na época dos povos galegos, onde os portugueses lutavam pela separação dos seus países. No país das Galícias é onde temos um grande relato dessas histórias, de idílios e écobas. O epitalâmio, na literatura grega, é um poema de homenagem aos noivos no momento do casamento. Logo, é uma exaltação às núpcias de alguém. Ode ou hino derivam do grego e significam canto. Ode é uma poesia que exalta algo e hino que glorifica a pátria. Sátira é uma poesia que ridiculariza os defeitos humanos ou determinadas situações. Por fim, o gênero dramático, que, de acordo com a definição de Aristóteles em sua arte poética, os textos dramáticos são próprios para a representação e apreendem a obra literária em verso ou prosa, possível de encenação teatral. A voz narrativa está entregue às personagens, atores que contam uma história por meio de diálogos ou monólogos. Pertence ao gênero dramático os seguintes textos: o auto, comédia, tragédia, tragicomédia, farsa. O gênero dramático, ele está presente em tudo que a gente consegue assistir, vendo a ação dos personagens, num teatro, numa televisão, no cinema. A tragédia é a representação de um fato trágico que causa catarse a quem assiste, ou seja, provoca alívio emocional da audiência. A catarse, além de provocar esse alívio emocional na audiência, ela também é um efeito que é causado no próprio personagem de transformação. É o personagem se arrepender de feitos ruins e tentar fazer o que é bom, mesmo sem as pessoas verem ou visível. Na catarse também existe um fenômeno com o qual o personagem, mesmo considerado ruim, ele sempre tenta fazer algo bom, mesmo sem ser visto, mesmo sendo vilão. Comédia é a representação de um fato cômico que causa o riso. Tragicomédia é a mistura de elementos trágicos e cômicos. Farsa é peça teatral de caráter puramente caricatural, de crítica à sociedade, porém, sem preocupação de questionamento de valores. O auto envolve peças cujo assunto vai do religioso ao profano e do sério ao cômico. Um bom exemplo de um auto, nós temos o Auto da Compadecida, que é a mistura de tudo isso. Tem religião e tem profanismo. Tem partes que são mais sérias, assim como partes que são mais engraçadas e cômicas. Esta primeira parte é o que a gente fala sobre um pedaço da teoria da literatura. O assunto do terceiro ano, além dessa parte, caiu também figuras de linguagens, metáforas, paradoxo, antítese, metonímia, que são figuras de linguagens. Eu passei um exercício para que vocês fizessem para relembrar. Sendo que eu vi que na disciplina de português seria cobrado para vocês, então eu poupei de colocar uma parte do mesmo assunto e passei um exercício para vocês anteriormente. Espero que vocês tenham feito, tenham aproveitado. Já serviu como uma revisão. A partir de agora, nós vamos ver a parte histórica da literatura. E nós vamos começar com a primeira literatura que a gente vai considerar brasileira, que é uma literatura que acontece no período clássico do Renascimento, que a gente vai chamar de quinhentismo, devido à época em qual acontece, 1500.
que acontecem as grandes navegações e, consequentemente, das grandes navegações, nós vamos ter também a descoberta do Brasil. Quientismo é a denominação genérica de todas as manifestações literárias ocorridas no Brasil durante o século XVI, no momento em que a cultura europeia foi introduzida no país. Note que nesse período ainda não se trata de literatura genuinamente brasileira, a qual revele visão do homem brasileiro. Trata-se de uma literatura ocorrida no Brasil ligada ao Brasil, mas que denota a visão, as ambições e as intenções do homem europeu mercantilista em busca das novas terras e riquezas. As manifestações ocorridas se prenderam basicamente à descrição da terra e do índio, ou textos escritos pelos viajantes, jesuítas e missionários que aqui estiveram. Literatura informativa é uma das formas com qual a literatura deste período é dividida. Ela é dividida entre literatura informativa e a literatura catequética. A gente conversou sobre esses assuntos na sala de aula, então vamos aproveitar para relembrar agora. A Carta de Caminha inaugura o que se convencionou chamar de literatura informativa sobre o Brasil. Este tipo de literatura, também conhecido como literatura dos viajantes ou literatura dos cronistas, como consequência das grandes navegações, empenham-se em fazer um levantamento da Terra Nova, de sua floresta e fauna, dos seus habitantes e costumes, que se representaram muito diferentes dos europeus. Daí ser uma literatura meramente descritiva e, como tal, sem grande valor literário. A principal característica da carta é a exaltação da terra resultante do assombro do europeu diante do exotismo e da exuberância de um mundo tropical. Com relação à linguagem, o louvor à terra transparece no uso exagerado de adjetivos. Veja os principais documentos que compõem a nossa literatura informativa. Carta do Descobrimento, de Pero Vaz de Caminha, foi escrita no ano de 1500 e publicada pela primeira vez em 1817. É aquela carta que a gente conversou em sala de aula e eu mostrei para vocês que ele contava como se dava, o que aconteceu durante a navegação, que falava que eles se perderam no oceano, e depois, quando passam a avistar terra viva, a terra vista, ele começa a falar que na nossa terra, na América, existiam águas doces, terras verdes, águas calmas. No início, um grupo de índios menos receptivos. Tivemos também a descrição das montanhas, que elas não eram tão próximas e não tão altas na costa. E depois passa a retratar a chegada e o encontro com os índios, que foi amistoso, que foi receptivo. Então, é a carta que vai retratar tudo o que aconteceu nesse encontro entre portugueses e nativos. Dois, temos o Tratado da Terra do Brasil, que Pero de Magalhães Gandalfo escreveu. Foi escrito por volta de 1570 e impresso pela primeira vez em 1826. O terceiro conto, é a história da província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil. Pero de Magalhães Gandalfo. Foi editado em 1576. O quarto texto é o diálogo sobre a conversão dos gentios, que é de Padre Manuel da Nóbrega. Foi escrito em 1557 e impresso em 1880. E o último que a gente apresenta aqui
é o Tratado Descritivo do Brasil, que é de Gabriel Soares de Souza. Foi escrito em 1587 e impresso por volta de 1839. A segunda forma de literatura é a literatura jesuítica ou catequista, que é a literatura que os padres vieram para o Brasil para trazer educação, montar escolas e, além de colocar uma alma nos índios, porque para os europeus, para os cristãos europeus da época, se você não era cristão, você não tinha uma alma, você era vazio, você era perdido. Então, com isso, os padres vieram para dar uma alma, dar uma nova vida, uma nova oportunidade aos índios brasileiros. E quem não aceitasse, quem não acatasse, acabava que, por muitas vezes, foi assassinado, fugiu para o norte do país, além de outras situações que aconteceram no Brasil e que os padres eram responsáveis por tentar apaziguar as relações. Os impérios ibéricos continham em sua expansão uma profunda ambiguidade. Ao espírito capitalista mercantil associavam um certo ideal religioso e salvacionista. Por essa razão, dezenas de religiosos acompanhavam as expedições a fim de converter os gentios. Como consequência da Contra-Reforma, chegam em 1549 os primeiros jesuítas ao Brasil, incumbidos de catequizar os índios e de instalar o ensino público no país. Fundaram os primeiros colégios, que foram durante muito tempo a única atividade intelectual existente na colônia. Do ponto de vista estético, os jesuítas foram responsáveis pela melhor produção literária do quinhentismo brasileiro. Além da poesia de devoção, cultivaram o teatro de caráter pedagógico, inspirado em passagens bíblicas, e produziram documentos que informavam aos superiores na Europa o andamento dos trabalhos. O instrumento mais utilizado para atingir os objetivos pretendidos pelos jesuítas, moralizar os costumes dos brancos colonos e catequizar os índios, foi o teatro. Por isso, os jesuítas chegaram a aprender a língua tupi, utilizando-a como veículo de expressão. Os índios não eram apenas espectadores das peças teatrais, mas também atores, dançarinos e cantores. Os principais jesuítas responsáveis pela produção literária da época foram Padre Manuel da Nóbrega, o missionário Fernão Cardim e o Padre José de Anchier. Então, este foi o primeiro período literário, que se trata de uma literatura que ela é de crônicas escritas para o rei de Portugal, expressando e mostrando como o país Brasil, como a América, ela foi descoberta e os caminhos, assim como a povoação da terra e a catequização e a educação dos gentios, que são os índios. A seguir, nós vamos ver uma literatura de 1600, que ela intitula-se Barroco. É uma literatura que contrasta muito, tem muita divergência, e nós vamos ver que é um movimento que a gente vai chamar de movimento antitético, pois nós vamos ver a contrariação entre o santo e o profano, o escuro, o claro e o escuro, o sim e o não, a igreja e o descrédito da igreja.
Mas antes da gente entrar neste período barroco, nós vamos ver primeiro uma atividade que vai fazer com que a gente tire um pouco da dúvida sobre o quinhentismo. Diz o seguinte: sobre a literatura, sobre a literatura, sobre a literatura produzida no primeiro século da vida colonial brasileira, é correto afirmar que ela é formada principalmente de poemas narrativos e textos dramáticos que visam a catequese. Primeiro, este período é um período onde a gente vai tratar as crônicas. A gente vai falar sobre crônicas e cartas enviadas ao rei de Portugal e também de poesias religiosas, onde a gente vai chamar também de sermões. Então, a letra A não está correta para a gente. Inicia com Prosopopeia de Bento Teixeira? Não. Este período inicia com Pero Vaz de Caminha, informando como a chegada dos portugueses aconteceu durante todo o seu trajeto. Letra C. É constituída por documentos que informam acerca da terra brasileira e pela literatura jesuítica. Sim, está completamente correto. É uma literatura, como eu falei anteriormente, que está preocupada em documentar tudo o que acontece e como acontece desde a chegada dos portugueses à América. Letra D. Os textos que a constituem apresentam evidente preocupação artística e pedagógica. Não. Este foi o período em que menos houve a preocupação artística. O que houve foi a preocupação de informação, de registro. Letra E. Descreve com fidelidade e sem idealização a terra e o homem, ao relatar as condições encontradas no novo mundo. Não vamos dizer que não houve idealização. Porque, como a gente aprendeu, a literatura existe porque há um acrescento de adjetivos. Então, dentro dessas cartas, houveram várias adjetivações que fizeram com que este período, este movimento, pudesse ter seus registros um pouco mais encharcado, podemos dizer assim, um pouco mais com mais beleza, tá certo? Vamos para o período barroco. O barroco é um estilo que dominou a arquitetura, a pintura, a literatura e a música na Europa do século XVII. Por isso, toda a cultura desse período, incluindo costumes, valores e relações sociais, ela é chamada de período barroco. Essa época surgiu no final do Renascimento e manifestava-se através de grande ostentação e extravagância entre os grupos beneficiados pela riqueza da colonização. Contexto histórico. Nós temos aí o Concílio de Trento, que foi realizado de 1545 a 1563. Causou grandes reformas no catolicismo em resposta à reforma protestante de Martinho Lutero. Assim, a autoridade da Igreja de Roma foi vigorosamente reafirmada depois de perder muitos fiéis. Nós tivemos a Companhia de Jesus,
que foi reconhecida pelo Papa em 1540, que passa a dominar quase que inteiramente o ensino. Ela exerceu um papel importante na difusão do pensamento católico, aprovado no Concílio de Trento. E, além disso, nós tivemos uma das grandes manchas da sociedade, que foi a Inquisição, que se estabeleceu na Espanha a partir de 1480 e em Portugal a partir de 1536. Ameaçava a liberdade de pensamento. O clima era de austeridade e repressão. Foi nesse contexto que se desenvolveu um movimento artístico chamado Barroco, numa arte eclesiástica que desejava propagar a fé católica. Em nenhuma época se produziu um número tão grande de igrejas e capelas, estátuas de santos e monumentos sepulcrais. Além disso, também foram produzidos muitos palácios com essas características, pois ele tinha uma representação de poderio e de que a igreja estava presente ali. Quais são as características do Barroco? As principais características que marcam este período são uma arte rebuscada e exagerada. Nós vamos ter expressões fortes. Na pintura, nós vamos ter detalhes e marcas de rostos e pessoas com total expressão e verossimilhança das pessoas que foram pintadas. Nas igrejas e arquiteturas, nós vamos ter a cor do ouro, o dourado, se marcando presente. Na literatura, nós vamos ter uma linguagem forte e de cunho artístico voltado para uma gramática bem aperfeiçoada. Além disso, nós vamos ter a valorização do detalhe, que é o que eu acabei de falar. O detalhe das formas são bem expressivos. O dualismo e contradição. Quando a gente fala de dualismo e contradição, nós estamos falando sobre duplo sentido, sobre antítese, sobre paradoxos. Nós estamos falando sobre contrariação de palavras e pensamentos. Foi o que a gente conversou nas figuras de linguagem. Dualismo, nós vamos falar sobre escuro e sobre clareza. Nós vamos falar sobre céu, sobre inferno. Nós vamos falar sobre bom e mal. Além disso, nós vamos ter a obscuridade, a complexidade e o sensualismo. Quando a gente fala de obscuridade, nós estamos falando de um período tenebroso por aqueles que propagam a sua fé contra a igreja e vamos ter também aqueles que vão defender o lado religioso. A complexidade se retrata e se passa pelo período histórico em 1600 que eles estão vivendo, que é um período de muitos conflitos. E, além disso, nós vamos ter uma poesia sensual com Gregório de Matos, que é conhecido como Boca do Inferno. Ele vai contrariar tudo o que a lei da moral exerce, o que a igreja ela coloca como princípio para as pessoas, o que a igreja propaga. E o barroco literário, além disso, também vai trabalhar com o cultismo e o conceptismo, que são jogos de palavras e jogos de ideias. Os principais autores barrocos do Brasil são eles Bento Teixeira, Gregório de Matos, que é o Boca do Inferno, que foi expulso de várias cidades e estados por não se dar bem com ninguém e por mostrar para as pessoas o quanto o governo os rouba, o quanto a igreja também os rouba, toma o que é deles, de forma com qual eles não possam ter consciência. E ao invés das pessoas terem suas riquezas, é dado para a igreja, e a igreja tem o seu enriquecimento, suas construções imensas e valiosíssimas.
Temos Frei Vicente de Salvador, Manuel Botelho de Oliveira, Frei Manuel de Santa Maria de Itaparica. Nós vamos ter o Aleijadinho, que em Minas Gerais, ele produziu na arquitetura muitas estátuas. Então ele é conhecido pela construção de igrejas em Minas Gerais e pelas estátuas, pela escultura feita por ele, pelo seu trabalho. E, por fim, Padre Antônio Vieira, que ele foi conhecido pelos seus sermões. Ele viveu entre Portugal e Brasil. Ele é português, mas viveu muito tempo aqui no Brasil. Padre Antônio Vieira tem um dos seus grandes textos, o Sermão da Sexagésima, que é um belo sermão. As pessoas, quando iam ouvir os seus sermões, ficavam encantadíssimos. Não conseguiam parar de ouvir, porque eram muito bem estruturados e belos. Antes de entrarmos no período arcadista, nós vamos ver um exercício que separei para vocês. A questão diz o seguinte: escolha a alternativa que completa de forma correta a frase abaixo. Letra A, nós temos simples, a antítese parnasiana. Rebuscada, a antítese barroca. Objetiva, metáfora, simbolista. Subjetiva, verso livre, romântica, detalhada. Subjetivo, vismo e o simbolista. Então vamos lá. Vamos preencher a frase. A linguagem rebuscada, o paradoxo, a antítese e o registro das impressões sensoriais são recursos linguísticos presentes na poesia barroca. Letra B é a resposta. Então, nós temos nesta questão uma das características do barroco. Eu escolhi ela para vocês só para reforçar esta ideia do barroco, do período barroco. Por fim, nós vamos ver o último período no qual nós vamos trabalhar para a nossa avaliação, que é o período arcadista. É um dos períodos mais belos que estamos trabalhando, pois ele vai tratar o homem e a sua liberdade, o homem e a sua fuga da cidade para viver no campo bem e feliz. Vamos acompanhar a apresentação. O arcadismo foi o principal movimento literário do século XVII, do século XVIII, desculpa. Os outros nomes dados ao estilo são setecentismo, porque acontece em 1700, e neoclassicismo, porque é uma volta ao período clássico. Só que de uma forma mais moderna, uma forma mais contemporânea para ela. A partir deste último, inclusive, percebe-se a relação do arcadista com os valores da cultura clássica, ou seja, os valores gregos, romanos e renascentistas. Os escritores árcades são conhecidos por oporem-se ao estilo barroco, inspirando-se em preceitos do iluminismo, onde no barroco nós temos um estilo exagerado e um estilo cheio de riqueza. No arcadismo, nós vamos ter uma outra característica, que é a característica do homem que larga o ouro, que abandona a sua riqueza e vai querer viver na tranquilidade, na calmaria, vai querer viver no campo. É o homem que larga a cidade e quer viver uma vida pastoril. Então, nós temos uma grande diferença entre os dois períodos. É um período de oposição entre esses dois momentos. Quais são as características deste período? O movimento árcade
foi fortemente influenciado pela cultura grega, latina e renascentista. A clareza e a harmonia nos temas e nas formas afastaram das produções literárias a linguagem rebuscada e confusa do barroco. As antíteses e paradoxos do homem do século XVII passaram a dar lugar ao sujeito racional, que buscava a simplicidade e a racionalidade em suas obras. Uma das principais características árcades é a herança da cultura clássica, greco-latina e renascentista. Quando a gente fala de cultura greco-latina, nós estamos falando de Grécia e Roma, cultura Grécia-romana, e após nós vemos a cultura portuguesa. Alguns preceitos latinos que inspiram os escritores árcades são inutila trucante, que este preceito dialoga com a necessidade de tirar o inútil da poesia, entendendo-se esse inútil como sendo o excesso de rebuscamento formal do movimento barroco. Eu não preciso, para construir a minha literatura, para construir a minha poesia, para construir o meu texto, de uma linguagem extremamente culta. O que eu preciso é ser entendido. Então, eu tiro o inútil. Eu afasto o inútil de mim. Fugere urbe, fugir da cidade. Para os líricos do Árcade, a cidade não era um ambiente ideal para viver, pregando-se, portanto, a fuga da urbanidade como meta a ser alcançada. Locus amenus é atrelado à fuga da cidade. Esse preceito afirma que o campo, o ambiente bucólico, é o local ideal para o homem. É onde o homem consegue respirar o ar puro. Carpe diem. Viva o agora, viva o momento. Segundo esse preceito, é necessário aproveitar o presente para contemplar a realidade sem se preocupar com o que há de vir, sem se preocupar com o futuro. Por fim, áureas mediocratas, que é negar o homem mediano, negar o ouro. Segundo essa expressão, o homem mediano é aquele que alcança a felicidade, não se devendo assim procurar riquezas e posses em vida. Então o homem se aceita como ele é. O homem se aceita como ele veio ao mundo, tendo pouco ou tendo nada, mas tendo a vida, tendo uma vida boa, uma vida saudável. Então, é este homem que ele quer ser. O homem que nega as riquezas, abre mão da riqueza que só traz destruição. Além do retorno aos clássicos, o arcadismo também foi muito influenciado pelas ideias iluministas, que foi um movimento filosófico que compreendia ser a razão o maior valor humano, e pelo desenvolvimento técnico e tecnológico que modernizou os meios de produção da época e produziu um forte êxodo rural e expansão urbana. Então, para este período, a razão era tudo. Pensar, refletir, viver era o principal elemento. Em qual momento histórico o arcadismo se passa? O arcadismo é o principal movimento literário do século XVIII. Seu contexto é marcado, como dissemos anteriormente, pelo iluminismo e pelo avanço técnico e tecnológico que produziram a industrialização e, consequentemente, o êxodo rural. O período é fundamental para compreender o declínio do absolutismo e a ascensão da burguesia. Os autores árcades dialogam em suas obras com questões fundamentais da época, tais como a relação entre o homem e a riqueza. Áurea mediocratas é um dos conceitos que discute isso, por exemplo, ou como era viver na cidade. Os principais autores do arcadismo no Brasil e em Portugal.
O arcadismo ele desenvolveu-se tanto no Brasil quanto em Portugal. Os principais autores são Boccaccio, Cláudio Manuel da Nóbrega, Tomás Antônio de Gonzaga, Santa Rita Durão e Basílio da Gama. Vamos resolver uma questão sobre barroco, sobre o arcadismo, e para a gente finalizar esta aula. Nós temos aí este primeiro texto que diz o seguinte: eu quero uma casa no campo, do tamanho ideal, pau a pique e sapê, onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros e nada mais. Texto 2. Se o bem desta choupana pode tanto, que chega a ter mais preço e mais valia, que da cidade o lisonjeiro encanto. Aqui descanse a louca fantasia. E o que está agora se tornava em pranto, se converta em afetos. E o que até agora se tornava em pranto, se converta em afetos e alegria. Embora distantes entre si na linha do tempo, os textos aproximam-se, pois o ideal que defendem é o mesmo. Qual é esse ideal? Que esses dois textos eles defendem. Letra A. Eles defendem o uso da emoção em detrimento da razão, pois esta retira do homem seus melhores sentimentos. Nós temos entre esses elementos a clareza, a razão, a verdade e a natureza presente dentro desses elementos, que são princípios do arcadismo. Então, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado esta aula de revisão. Ela foi bem breve, bem curta, mas os auxiliarão para que vocês façam a atividade avaliativa. Leiam com atenção, não deixem de responder nada, respondam tudo e me retornem à atividade. Um abraço, tchau pessoal.